que alegria ter cada um de vocês aqui para este nosso estudo. Sabe, ter uma agenda organizada definitivamente não é só uma questão de autoajuda, produtividade vazia ou daquelas modas corporativas. Na verdade, é um mandato teológico muito profundo. Hoje, nós vamos mergulhar juntos em uma análise que promete transformar a maneira como a gente enxerga a nossa rotina. Vamos entender como estruturar o nosso tempo reflete de forma incrível o próprio caráter do Criador. E para começar, prestem bem atenção nesta frase. A vida organizada não é o oposto da espiritualidade, é a sua evidência mais sóbria. Olha que afirmação provocativa, né? E como ela é necessária nos dias de hoje. A gente vê uma geração inteira praticamente derretendo nas mãos do próprio tempo. É um cansaço crônico, uma rotina caótica, que muitas vezes é equivocadamente mascarada como se fosse uma vida espiritual super intensa. Mas a verdade é que o caos não atesta a nossa fé, ele simplesmente a sufoca. Para nos guiar, o mapa da nossa jornada de hoje vai passar por 5 passos bem diretos. Vamos começar com o diagnóstico do caos, passar pela teologia da ordem, aprender um pouco sobre a sabedoria contra a desordem, detalhar os 7 pilares práticos e, por fim, falar sobre o que significa contar os nossos dias. Então, vamos logo ao nosso ponto 1, o diagnóstico do caos. A gente precisa ser muito honesto aqui e encarar uma verdadeira epidemia. Pessoas sinceras, de fé inabalável, mas que vivem perpetualmente cansadas e desorganizadas. Sabe qual é o problema? O diagnóstico para isso não é a falta de unção. O grande erro é a gente orar intensamente para Deus resolver problemas que uma simples e básica disciplina diária já resolveria. É muito comum a gente confundir a consequência natural da desordem e, vamos ser francos, da preguiça, com as famosas provações espirituais. E encarar isso de frente é literalmente o nosso primeiro passo para a cura. O que nos leva ao ponto 2, a teologia da ordem. Gente, pensem comigo no livro de Gênesis. Antes de Deus criar a luz, o estado das coisas é descrito por uma expressão hebraica muito específica, tohu vabohu. Isso descreve um estado de vazio absoluto, caos, falta de forma, confusão. E a primeiríssima ação de Deus não foi um simples truque de mágica, foi uma ação de ordem. Ele separou a luz das trevas, as águas da terra seca. Para o nosso Deus, criar é organizar. A beleza só surge depois que a ordem é estabelecida. Ou seja, viver no caos é viver naquele estado sombrio antes do primeiro dia da criação. E o Novo Testamento reafirma isso de uma forma muito categórica em 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A palavra grega usada ali para confusão traz exatamente a ideia de instabilidade, de tumulto, de anarquia. Então, o ponto crucial é esse. Viver em desorganização constante contradiz completamente a natureza de paz e de ordem de Deus. Acaba sendo, na prática, um pequeno protesto diário contra Cristo, que é exatamente quem sustenta e mantém a coesão de todo o universo. Agora, passamos para a parte 3, sabedoria contra a desordem. Lembra da história de Moisés, lá em Êxodo? Ele era alguém com um chamado espiritual enorme, gigantesco, mas ele estava à beira de um colapso físico e mental porque trabalhava sem delegar nada. O conselho genial do sogro dele, Jetro, estabeleceu 4 critérios vitais para delegar. Ele disse para buscar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e inimigos da avareza. Isso é prova de que unção espiritual não compensa uma péssima gestão de tempo. A gente precisa estruturar a vida e delegar. Tentar carregar tudo nas costas é certeza de desgaste. E quando a gente fala de tempo, tem uma distinção que os gregos antigos faziam e que é simplesmente fantástica. Eles dividiam o tempo em Cronos e Kairos. Cronos é aquele tempo do relógio, sabe? Os minutos batendo, o sequencial. Mas Kairos é o tempo oportuno, a janela estratégica, a oportunidade que surge. E a verdadeira sabedoria é em identificar e priorizar as janelas do Kairos. Seja na criação dos filhos, num projeto de trabalho, nos relacionamentos. A gente tem que agir antes que a janela feche. Porque olha só, o Cronos vai passar de qualquer jeito, mas o Kairos nem sempre volta. Por causa disso, o apóstolo Paulo usa um termo financeiro incrivelmente agressivo nas cartas dele. A palavra grega é exagorazo. Literalmente significa ir ao mercado e comprar algo por completo, resgatar a qualquer preço. É quando ele nos fala para remir o tempo. Por que ele diz isso com tanta força? Porque o mundo moderno, gente, foi desenhado meticulosamente para ser uma máquina de distrações. Tudo à nossa volta conspira para manter a gente fragmentado. Então, organizar a vida e comprar de volta o nosso próprio tempo é, na verdade, um autêntico ato de resistência. E como a gente faz isso no dia a dia? Vamos para o ponto 4, os 7 pilares práticos.
Para construir um dia ordenado no meio da agitação, a gente precisa de hábitos concretos. Aqui está um mapa de execução maravilhoso. Pilar 1, o altar matinal. É abrir a Bíblia antes de abrir o celular. Pilar 2, a agenda estratégica. Tira um tempinho para planejar o seu dia na noite anterior. Pilar 3, a prioridade do reino. É colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo e nos recursos. Pilar 4, um corpo disciplinado. Isso significa cuidar de verdade do seu sono, da sua alimentação e fazer exercício. Pilar 5, o tempo redimido. Sabe aquele tempo morto na fila, no trânsito? Usa para ler, para crescer. Pilar 6, a família edificada, garantindo o culto doméstico e as refeições juntos. E por fim, o pilar 7, o descanso sabático. É ter um dia na semana de pausa e cessação total e intencional. Eu quero só fazer uma pausa e dar um destaque rápido no quarto pilar. O apóstolo Paulo usava muitas metáforas do atletismo para descrever a própria disciplina. Ele falava que tratava o próprio corpo como um servo e não como mestre. Pensa bem, quem não consegue comandar algo tão básico quanto a hora de dormir, o que come e as vontades momentâneas, como é que vai conseguir comandar o próprio dia ou os grandes projetos da vida? A organização começa exatamente quando a gente conquista a vitória sobre os nossos impulsos físicos. E chegamos à parte mais profunda do nosso estudo, o ponto 5, contando os nossos dias. 10.950. Dá uma olhada nesse número por um instante. Esse é aproximadamente o número estarrecedor de dias que uma pessoa de 30 anos de idade já viveu. Isso nos obriga a fazer uma reflexão visceral. De todos esses dias que já passaram pela nossa conta bancária do tempo, quantos realmente contaram? Quantos foram simplesmente desperdiçados no meio do caos, rolando a tela do celular ou sempre adiando o que importava? Contar os dias não tem nada de mórbido. É matemática bíblica para alcançar um coração sábio. Quando a gente entende que o tempo é finito, a gente se levanta e organiza imediatamente o tempo que ainda nos resta. A grande pergunta que fica para cada um de nós hoje é esta: faremos de hoje a fronteira onde o caos termina e a ordem divina começa? Chegou a hora de abandonar de vez as falsas promessas de amanhã eu começo. A mudança verdadeira acontece agora, quando a gente define limites reais para nossa rotina, passando a refletir a beleza e a ordem do nosso Criador. Que toda essa reflexão se transforme em ações práticas hoje mesmo, trazendo paz e muitos frutos permanentes. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta apresentação. Que a alegria do Senhor seja a força de vocês, que haja graça e muita ordem sobre os dias que virão. Um forte abraço e até a próxima.